e gols, mas assistência também. Ele ficou fora um período, o São Paulo oscilou ofensivamente, mas ele continua fazendo gol. Ele é um atacante muito, muito importante para o São Paulo. Será importante amanhã também, porque é um jogo decisivo. O São Paulo almeja essa classificação direta para a Libertadores. Rizek, se você me permite complementar o que o Lédio e o PVC falaram, e com toda a propriedade, do aspecto de um pouquinho de vivência, né, do tempo que eu tive como atleta. Esse processo que eles falaram de entrega do jogador, enfim, da identificação, né, isso é uma construção dentro de um clube, né? Muitas vezes isso começa da parte de fora da direção de um clube, com ações desde contratação, desde a forma com que o time tenha os seus compromissos acertados, e passa para a parte do futebol. Isso não é só com ação que acontece, ou seja, não é só o dirigente pagar em dia, né? Pagar em dia da estrutura, mas ter uma conduta compatível com o grupo de jogadores que ele tem, né? Passar isso para o grupo de jogadores, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai começar a falar de contratação, perfil de contratação do jogador, né? Que isso também é importante. Não é que falte empenho, não é que falte competitividade, que falte o jogador brigar mais. Não é isso. Mas às vezes, e cada clube tem a sua história, a sua forma de trabalhar, a maneira com que o torcedor gosta que a sua equipe se porte dentro do jogo, né? Tem torcidas que gostam de um time mais inflamado, que compete, que dá carrinho, tem torcidas que gostam de um time que tem que jogar bola. Não adianta só dar carrinho, se não jogar bola, se não produzir, se não jogar bem, né? Se não der espetáculo, não adianta. Então, isso é uma construção, né? Num time de futebol. Precisa ter o perfil, precisa ter essa comunicação interna para que os jogadores que cheguem no clube, eles entendam isso. E aí a gente vai ter tudo isso que eles colocaram, que é a identificação, que é o jogador buscando sempre o melhor, ele entendendo que ele está num lugar privilegiado, que foi o que o Lédio colocou em relação ao Flamengo, né? De que ele recebe bem, mas ele tem estrutura, consequentemente ele vai ser cobrado para isso, mas ele tem que conseguir resultado, né? Eu acho que é essa linha que o Lédio e o PVC estavam colocando. Eu quis só colocar mais um ponto da parte prática, né? Por que tem o Fluminense, que ter perfil, qualidade. Por que o Fluminense, sem pagar em dia, é quarto colocado ou quinto colocado do campeonato, e o Botafogo paga em dia e é rebaixado em último lugar? Por que o Botafogo, do ano passado, com 4 meses de salário atrasado, se salvou por antecipação, e o Botafogo desse ano, com salário em dia, fez a pior campanha da história? E com o elenco melhor que no ano passado. E com o elenco melhor que no ano passado. Com o elenco melhor que no ano passado. Você não conseguiu você precisa construir o ambiente. Construção foi a palavra que o Ricardinho usou. O Luciano, de quem falávamos aqui, ele é um dos artilheiros do campeonato, né? Ele tem 17 gols, ele está empatado com o Galhardo, com o Marinho e com o Claudinho. O Claudinho vai ter uma chance de ouro, que é enfrentar os reservas dos reservas do Grêmio, quinta-feira. E o Luciano vai ter contra o Flamengo a chance também de ser o artilheiro da competição. Esse jogo, ele vai colocar o possível artilheiro desse ano contra o artilheiro dos 2 últimos campeonatos, que é o Gabriel. E o Gabriel é um jogador que vem de 6 gols nos últimos 6 jogos. Então, quer dizer, os 2 centroavantes, ou atacantes, que vão se encontrar no Morumbi quinta-feira, são uma atração à parte, né? Porque o Luciano, assim, ele tá fora desse vexame que é o São Paulo em 2021, ele tem jogado bem, tá brigando pela artilharia. E o Gabriel, se a gente rodar o que é o desempenho do Gabriel na hora H do Campeonato Brasileiro, se ele tivesse jogado assim todo o campeonato, seria o craque da competição, sem nenhuma dúvida. Ele é a melhor média de gols do Brasil nesse ano. Ele tem 27 gols em 42 jogos. Ele tem 0,62 de média de gol. 64. 64, subiu com esses últimos gols. E mais, ele ainda pode ser, se ele fizer 3 gols, é difícil, ele ainda pode ser o primeiro cara a ser goleador de Campeonato Brasileiro por 3 anos seguidos. Tem que marcar 3 gols, nenhum dos concorrentes marcar ou marcar 4. É muito difícil. São Paulo tá mal, mas vamos devagar com o Andor também, né? Eu só estou dizendo que na última rodada ele tem ainda a possibilidade remota de marcar esse recorde. Cara, aliás, essa briga pela artilharia tá bem interessante. Daqui a pouco já falamos
sobre ela, porque tem um reserva do Internacional que também briga por artilharia, né? Daqui a pouco falamos mais. Sim. Esse cara foi o artilheiro dos 2 últimos. E imaginar que ele possa marcar 3 ou até 4 gols contra o São Paulo, acho que nem na atual fase do São Paulo dá pra gente projetar. Ô Ricardinho, uma pena, e LED, uma pena também que a gente possa... vamos colocar os artilheiros do campeonato? Vamos colocar os 4 artilheiros do campeonato aqui pra gente. O Galhardo, o Marinho, que não vai jogar na última rodada, o Marinho testou positivo para Covid, não enfrenta o Bahia. O Galhardo, que é reserva, não sei se o Abel vai colocar ele nesse jogo como titular. O Luciano e o Claudinho, que desses, me parece, o Marinho tá fora, desses me parece ter a melhor chance, né? Encarando os reservas dos reservas. Pode ser o primeiro cara a ganhar 3 prêmios individuais no Campeonato Brasileiro, porque ele vai ser eleito o melhor do brasileiro, ele vai ser eleito revelação do brasileiro, e se ele fizer um gol e ninguém mais marcar, ele pode ser artilheiro do campeonato. E pode ter uma mobilização do Bragantino nesse jogo em função disso, que pro Bragantino é legal. O Claudinho joga. Não se sabe o time, o Elinho não vai jogar. O Léo Ortiz está recuperando da Covid e está fazendo treino até para negociar o Claudinho. É legal vendê-lo como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai ter comissão técnica da Seleção Brasileira, vai ter observador da Seleção Brasileira em Bragança Paulista para ver o Claudinho. Então, a gente sabe que não sei se vai jogar o Elinho, não joga, o Léo Ortiz talvez não jogue, o Arthur pode ser que jogue, pode ser que não, mas o Claudinho joga. O Claudinho vai ser observado pela Seleção Brasileira contra o Grêmio. É disparada, a maior chance, né? Então, relembrando, Galhardo reserva do Inter, um jogo contra o Corinthians pelo título, Luciano titular, mas encara o Flamengo, e o Claudinho encarando os reservas, 2 reservas do Grêmio, Lédio. O meu palpite é que vai ser o Claudinho artilheiro. Não estou dizendo que ele vai fazer, que os outros não vão fazer gol, mas parece ser uma missão mais fácil, menos pressionada, um jogo com menos pressão, enfim. Eu acho que está mais fácil para o Claudinho, com todo o respeito à defesa do Grêmio. O Luciano tem 17 gols em 31 jogos pelo São Paulo. Ele tem uma média de 0,55. É boa média também. São coisas que você não entende, né? O Luciano foi bem no Corinthians. Ele foi bem no Fluminense. Foi bem no Fluminense. Ele foi muito bem no São Paulo e ele não foi bem no Grêmio. Ele não conseguiu jogar no Grêmio. O Grêmio acabou trocando o Luciano pelo Everton. O Everton não funcionou lá. O Everton ex-Flamengo, Botafogo, São Paulo. Também não foi bem no São Paulo. Aí contratou o Churin, mais caro que o Luciano. Eu até acho o Churin um bom jogador, mas não é melhor que o Luciano. Podem ser equivalentes, mas não é melhor. E o Luciano arrebentou no São Paulo. Não sei exatamente o que aconteceu com o Luciano no Grêmio. O Luciano é um bom atacante. E o Gabriel, os números dele nos últimos anos, e pelo que ele joga, pelo que ele finaliza, pelo que ele se movimenta, pelo que ele decide, é uma coisa que eu questiono aí o Tite, que faz um ótimo trabalho na seleção, mas o Gabriel deveria ter lugar cativo na seleção brasileira para mim. Pelo que ele fez nos últimos anos, não tem convocação sem o Gabigol. Ele inteiro, ele tem que jogar não, ele tem que pelo menos estar no grupo. Ele foi bem em 2018, ele foi bem em 2019, ele foi bem em 2020, em 2017 ele foi artilheiro também, em 2018 ele foi artilheiro, em 2019 ele foi artilheiro, em 2020 ele fez 27 gols. Eu não sei o que precisa mais do Gabigol para ele fazer parte da seleção brasileira, cara. Não tem centroavante no Brasil melhor que ele. Concordo. O Luciano é bom. O Luciano é bom. O Gabigol é centroavante de seleção brasileira. Está um patamar acima. E se você comparar o Gabigol com o Pedro é ótimo, mas o Gabigol é melhor que o Pedro. E o Pedro já foi convocado e o Gabigol raramente, acho que... O Gabriel tem uma convocação com o Tite em 2019, jogou 20 minutos. Então, eu não entendo. Eu gosto do Tite, referendo o trabalho dele, acho excelente, mas nesse ponto eu não concordo. Acho que o Gabigol deveria ser um jogador consolidado na seleção brasileira, como é o Richarlison. Inclusive, eu acho o Gabigol melhor que o Richarlison. Na última convocação, na qual ele levou o Pedro voltou machucado para o Flamengo, o Gabriel estava fora de combate, por isso que ele levou o Pedro. Sim. Ele convocou 2 vezes o Pedro, uma vez quando ele era jogador do Fluminense, o Pedro se machucou, não pôde jogar. Convocou a segunda agora, o Pedro voltou machucado da seleção. E o Gabriel tem uma convocação com o Tite em 2019 e jogou 20 minutos. Eu queria muito saber o que se passa na cabeça